A história de hoje se baseia no episódio conhecido como O Milagre das Codornizes e do Maná em Refidim, descrito no livro de Êxodo, quando o povo de Israel caminhava pelo deserto rumo à terra prometida. Era um tempo de sede, fome e dúvida. O sol ardia sobre as tendas e o calor fazia os guerreiros mais valentes vacilarem. As dunas se estendiam como ondas congeladas de areia, e o silêncio do deserto era quebrado apenas pelos murmúrios de um povo cansado e faminto. Moisés, o líder escolhido por Deus, sentia o peso de cada olhar ansioso, de cada voz que murmurava o mesmo lamento. Por que nos tiraste do Egito para morrermos aqui? Naquela manhã o acampamento estava inquieto. Homens caminhavam de um lado para o outro procurando restos de comida, enquanto mulheres tentavam acalmar as crianças famintas. Um jovem chamado Eliava, ainda adolescente, aproximou-se do seu pai Reuel e perguntou: "Pai, será que o Senhor se esqueceu de nós?" O velho guardou silêncio por algum tempo, olhando para o céu desbotado. "Não, meu filho, mas talvez estejamos sendo provados. Quando o coração tem sede, é porque precisa aprender a confiar." Eliave quis responder, mas as lágrimas lhe queimaram os olhos. Olhou para Moisés ao longe, em pé sobre uma elevação de pedra, e imaginou que mesmo aquele homem devia estar cansado. Moisés de fato estava. Havia guiado o povo pela fé, mas a multidão agora se revoltara de novo. "Por que nos tiraste do Egito?" gritavam. "Lá tínhamos pão, lá podíamos sobreviver." As palavras cortavam Moisés por dentro. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam mal e inquietos, ele se afastou silenciosamente das tendas e se prostrou no chão quente do deserto. Seu coração clamava: "Senhor, que farei com este povo? Já não há forças em mim." O vento soprou sobre a areia e o profeta sentiu como se o próprio deserto respondesse com um sussurro: "Confia em mim." Logo o amanhecer tingiu o horizonte de vermelho. Um pequeno grupo o observava com esperança e medo. Arão, seu irmão, aproximou-se. "Moisés, o povo está agitado. Querem respostas." Então, como se uma voz suave o guiasse, Moisés levantou o cajado, olhou para o leste e anunciou: "Esta noite o Senhor vos dará carne para comer, e amanhã vereis pão que vem do céu. Saberão que ele é fiel." O povo se entreolhou. Alguns murmuraram descrentes, outros se calaram. Eliava olhou para o pai. "Carne, aqui no meio deste vazio? Como isso seria possível?" Reuel respondeu com um fio de voz: "O Deus que abriu o mar, meu filho, também pode alimentar os famintos." O dia se arrastou lento, nenhum sinal vinha do horizonte. Alguns zombaram de Moisés, outros rezaram em silêncio. Quando a noite caiu, uma brisa diferente começou a soprar. As tendas balançaram, e o ar trouxe um som de asas. Codornizes, milhares delas, cruzavam o céu baixo e pousavam sobre o acampamento, exaustas, cobrindo o chão. Homens e mulheres, atônitos, começaram a recolhê-las. Um perfume de carne assada logo se misturou à areia e ao orvalho. As risadas voltaram, as crianças cantavam. Eliave correu até Moisés com um punhado de codornizes nas mãos. "Veja, meu senhor, o que disseste é verdade." Moisés sorriu cansado, mas grato. "A fidelidade do Senhor se renova a cada manhã, Eliave." E na manhã seguinte, quando o orvalho se dissipou, outro milagre se revelou. Pequenas partículas brancas cobriam o chão como flocos de geada. As pessoas se entreolharam. "Manhu?" perguntavam em hebraico. "O que é isto?" Moisés respondeu com firmeza: "Este é o pão que o Senhor vos dá para comer." O povo colheu o maná com cuidado, como quem toca o sagrado. Eliave provou um pouco e sentiu um sabor doce, suave como mel. Seu pai disse com lágrimas nos olhos: "Nunca mais duvidarei do Deus que nos conduz." Mas logo surgiram novos testes. Alguns tentaram guardar o maná de um dia para o outro, desconfiando de que Deus o enviaria novamente. Pela manhã, o que haviam escondido estava cheio de vermes e podre. Moisés ficou triste, mas compreendeu. A fé não é armazenar o milagre de ontem, e sim confiar no de amanhã. Chamou o povo e disse: "Quem colhe com ansiedade perde o sabor da providência. Deus quer o vosso coração, não os vossos depósitos." O silêncio caiu sobre o acampamento, e muitos se arrependeram. Eliava, que ouvira aquilo de perto, guardou para sempre essas palavras no coração. Nas semanas seguintes, o povo aprendeu o ritmo do céu. Cada manhã, o orvalho trazia o milagre, e cada noite o deserto se tornava mais suportável.
Moisés caminhava entre as tendas, observando pais e filhos colhendo o alimento com gratidão. Um dia, encontrou Arão sentado à sombra de uma rocha. Irmão, disse Moisés, ser líder é caminhar entre a fé e o medo dos homens. Arão respondeu, e o milagre é quando Deus faz do medo uma ponte para a confiança. Eles se calaram, escutando o murmúrio do vento. Era o som da fidelidade de Deus soprando sobre o deserto. Certa tarde, Eliabe avistou uma família de viajantes recém-chegados que observavam de longe o acampamento. Trouxe-lhes um pouco de maná e água, dizendo, foi o Senhor quem nos alimentou. O mesmo Deus pode cuidar de vocês. O mais velho do grupo o olhou com espanto. Um Deus que alimenta seu povo no nada? Nunca ouvi coisa igual. Eliabe sorriu. Nem nós acreditávamos, até provarmos. Moisés ouviu aquela conversa e sentiu algo se mover em seu espírito. A promessa estava germinando. Deus transformaria aquela geração de escravos em portadores da esperança. À medida que os anos passaram e a caminhada prosseguiu, os israelitas aprenderam que o maná cessaria apenas quando entrassem na terra prometida. E assim compreenderam uma verdade profunda. Cada provisão divina era um lembrete de que Deus ainda os conduzia, mesmo que os caminhos fossem áridos. Eliabe cresceu, tornou-se um dos encarregados das tribos e costumava dizer aos mais jovens, não busquem milagres para se orgulhar, busquem fé para continuar andando. Moisés, ouvindo essas palavras, dava graças. A missão não era apenas guiá-los até Canaã, mas ensiná-los a depender de Deus tanto na fartura quanto na escassez. Hoje, séculos depois, o deserto de Refidim continua a nos ensinar. Há momentos em que sentimos fome, não apenas de pão, mas de sentido. Questionamos se Deus ainda olha para nós, se Ele ainda envia maná às nossas almas cansadas. A história de Moisés e do povo mostra que o milagre não está apenas na matéria que cai do céu, mas na confiança que nasce quando tudo parece seco. A fé verdadeira floresce quando colocamos o coração no lugar da dúvida e a esperança no lugar do medo. O deserto pode parecer eterno, mas cada aurora traz a prova de que o Deus que nos chamou continua fiel. Assim como Moisés ergueu o cajado e o povo ergueu os olhos, somos chamados a levantar o coração. Quando tudo parece impossível, Deus ainda faz chover alimento no tempo certo. Seja paz em meio à ansiedade, seja coragem no meio do medo. É Ele quem nos sustenta, ontem, hoje e sempre. Que esta história nos inspire a confiar mesmo quando o chão parece seco e o céu silencioso. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam lembradas de que Deus ainda faz brotar vida no deserto.